Olá, meu nome é Osami Kinouchi, eu sou docente do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Eu coordeno o laboratório FEBIC, Física, Estatística e Biologia Computacional. E hoje eu vou apresentar a vocês uma pesquisa bastante interessante na área de Física aplicada à gastronomia, o que a gente chama de gastronofísica. Bom, em primeiro lugar, o que é a física estatística? A física estatística, ela se preocupa com sistemas com muitos elementos interagindo. Átomos, moléculas, espinhos magnéticos e coisas desse tipo. O interessante é que, a partir de certo momento, da década de 90, os físicos perceberam que todas as técnicas e ideias da física estatística poderiam ser aplicadas a outros sistemas com muitos agentes interagindo. Por exemplo, agentes econômicos, isso foi chamado de econofísica. Agentes sociais, isso foi chamado de sociofísica. Bandos de animais, cardumes, enxames de insetos. Todo sistema em que tem muitas unidades interagindo, um sistema importante, redes neurais, né, do cérebro e tal. Tudo isso pode ser tratado com ideias e ferramentas da física estatística. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês uma pesquisa bem interessante, foi uma pesquisa pioneira, publicada em 2008, sobre uma aplicação de física na área da gastronomia ou da culinária, se você quiser. Essa pesquisa se baseou nas ideias de redes complexas, ou seja, de que elementos interagem entre si e formam links ou ligações entre esses elementos. No nosso caso, os nossos elementos são as receitas e os ingredientes, formando uma grande rede complexa. Nós optamos para conseguir esses dados a partir de livros tradicionais na área de culinária, tipo Dona Benta, Larousse Gastronomique e outros livros tradicionais, embora já existisse uma grande quantidade de dados na internet. Essa pesquisa foi seguida por outras pesquisas de outros grupos internacionais que usaram esses bancos de dados maiores e eles confirmaram os nossos resultados. Bom, os dados importantes dessa pesquisa foram a frequência de uso dos ingredientes nas receitas, é claro que também o número de receitas e o número de ingredientes. Nós podemos medir, por exemplo, quão popular é um ingrediente, ou seja, quantas vezes naquele livro um dado ingrediente foi usado. Isso a gente chama de curva de frequência de uso. O primeiro resultado bem interessante foi que essas funções que a gente chama de frequência de uso seguem leis estatísticas bem determinadas e independem da cultura, independem do livro, se o livro era francês, inglês, receitas medievais ou Dona Benta brasileiro. Isso foi bastante surpreendente, não se esperava isso. Mas a frequência de uso desses ingredientes realmente é independente da cultura. Não quer dizer que os ingredientes sejam os mesmos, não quer dizer que as receitas sejam as mesmas. As receitas são diferentes, os ingredientes são diferentes. Porém, a proporção, por exemplo, quantas vezes o 10º ingrediente mais popular é usado comparado com o primeiro ingrediente, que normalmente é o sal. Bom, vamos supor que ele seja 5 vezes menos usado. O 10º ingrediente pode ser o ovo aqui no Brasil, pode ser a manteiga na França, pode ser algum outro ingrediente na Coreia. Porém, essa razão, quantas vezes o 10º ingrediente é menos usado do que o primeiro, é a mesma, independentemente da cultura. Também encontramos uma outra invariância, vamos dizer assim, que seria a invariância temporal. Nós pegamos 3 edições do Dona Benta, de 1946, de 1969 e de 2004. As receitas variaram muito, porque a culinária brasileira variou muito nesse período. Os ingredientes variaram muito. Por exemplo, se usava muita banha no primeiro livro, o que claramente não se usou mais
nos outros livros. Mesmo assim, a curva de frequência de uso dos ingredientes se manteve a mesma, se manteve constante. Ou seja, essa curva não depende nem do espaço, nem da cultura e nem do tempo. Isso foi o primeiro resultado bastante interessante. Então nós encontramos uma relação estatística, uma lei estatística aparentemente universal. Mas medir coisas, medir dados, é apenas parte do trabalho de um cientista. Os físicos estatísticos gostam não apenas de medir leis estatísticas interessantes, mas também tentar explicá-las por algum modelo computacional, por exemplo. Então, nós pensamos um pouquinho sobre esse caso e tentamos inventar, né, um modelo mínimo, né? Que modelo com menos ingredientes poderia reproduzir as nossas leis estatísticas. Bom, uma ideia que nos surgiu é de que receitas lembram organismos se reproduzindo num dado meio. Ou seja, as receitas têm receitas filhas, receitas com variação, e essas variações vão se propagando, e as melhores receitas vão sendo preservadas. É como se houvesse uma espécie de evolução darwiniana das receitas, uma evolução darwiniana cultural. Então nós pensamos num modelo bem simples. Começamos com um conjunto mínimo de receitas, umas 20 receitas, né, que seria o estado inicial de uma dada culinária, e fizemos um modelo em que essas receitas permaneciam e se reproduziam, ou seja, geravam receitas filhas em que um ingrediente era substituído por outro. Havia um critério de como substituir os ingredientes. Nós colocamos um certo número, variado de 0 a 1, para cada, que medisse, de certa forma, uma espécie de qualidade do ingrediente. Ou seja, se ele custa muito ou não, se ele é mais fácil de ser conseguido, o seu sabor, a sua compatibilidade com outros ingredientes, etc. Uma coisa que a gente não esperava e que o modelo gerou é o chamado fenômeno do fundador, que eu vou explicar rapidamente o que é. Imagina que eu tenho um bando de pássaros numa ilha e ele coloniza uma ilha vizinha. Então toda a população daquela ilha vai herdar os genes dos pais. Não importa se aqueles genes eram muito bons ou não. Às vezes eram genes até ruins, mas são preservados na população. Da mesma forma ocorreu no nosso modelo. Alguns elementos que não eram tão bons, não tinham bom fitness, foram preservados até o final da evolução do modelo. Como a gente interpretou isso? Que talvez esses elementos, esses ingredientes, compunham o que a gente chama dos elementos tradicionais daquela culinária, que são preservados e não são invadidos por elementos estrangeiros, por ingredientes estrangeiros. A conclusão um pouco desse modelo, dessa pesquisa, ou pelo menos ele indicava, seria uma conclusão do seguinte tipo: o fast food não vai acabar com a feijoada, vamos dizer assim, né? Os elementos da culinária tradicional vão permanecer porque a evolução da culinária é muito lenta e não existe esse processo rápido de substituição de ingredientes. Bom, com esse exemplo que nós demos, eu espero que você tenha uma ideia de como a física estatística é interdisciplinar, como ela pode ser aplicada nos mais variados sistemas, desde que eles sejam compostos de muitos elementos interagindo, desde que eles possam ser descritos por redes, como é o caso, por exemplo, de redes sociais ou da internet, e vários outros sistemas que também têm sido estudados pelos físicos estatísticos. Quem sabe na sua área de atuação existam problemas desse tipo, que poderiam ser trabalhados em conjunto com um físico estatístico. Você poderia descobrir novos problemas para essa área. Será que na sua área não haveriam problemas que pudessem ser analisados pela abordagem da física estatística? Bom, fica aí o desafio. Até mais.